Olá, 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 a paz do Senhor Jesus, que alegria estar aqui com vocês, com você, para compartilhar mais um vídeo. E vou começar uma série agora, tá? De vídeos sobre testemunho, experiência com Deus. Eu quero compartilhar com você as minhas experiências com Deus, o que Deus fez e está fazendo na minha vida. É muito bom, eu gosto muito de ouvir testemunho, porque edifica e fortalece a nossa fé. Então, eu creio que essa série de vídeos vai edificar a sua vida e vai trazer até transformação através do Espírito Santo. Amém? Hoje é um vídeo de conversão, de testemunho de conversão. Eu venho já gravado, alguns vídeos de palavra que o Espírito Santo me dá, o que Deus pede para eu vir aqui falar, eu venho. Mas as pessoas, elas já começam a perguntar, mas quem é ela? Como que Deus chamou ela? Será que ela vem de berço cristão? Será que não? Então eu quero compartilhar com vocês, com você, o meu testemunho de conversão. Tremendo, há um tempo para tudo, Então o Senhor me diz que é tempo de começar a testemunhar, Quero apresentar para você este Deus. Quero apresentar para você este Deus poderoso, maravilhoso, que se Ele transformou a minha vida, Ele pode transformar a sua. Com certeza Ele pode transformar a sua, tá? Então, falando um pouquinho aí para quem não me conhece, ou para quem já me conhece, mas não sabe aí a minha história, a minha caminhada com Deus, com o Senhor, Acredito que pessoas que possam estar vendo esse vídeo hoje, conheceu uma Camila lá atrás e hoje fica até se perguntando, mas como? O que aconteceu na vida dela, Que mudou desse jeito, que não bebe mais, que não vejo ela mais nas baladas. Então eu vou contar um pouco para você quem era a Camila e quem é a Camila hoje. Para a honra e glória do Senhor, para a honra e glória do Senhor, tá? Então, falando aí um pouquinho, não venho de berço cristão, tá? Não venho, venho aí de família católica, do espiritismo, e tenho propriedade para falar, porque eu posso dizer que eu vivenciei, o catolicismo, o espiritismo, Umbanda, e a minha escolha foi a Cristo. Eu não falo assim, que eu escolhi religião, eu escolhi a Cristo, Sou cristã. Acredito em um único Deus, eu dependo de um único Deus, a minha confiança está em um único Deus, E então, hoje eu estou aí, sempre já tô errando a idade, para 38 anos, agora 2023, casada, glória a Deus, faz 6 anos que eu estou com meu esposo, tenho um filhinho aí de 3 anos e sou convertida, conheci a Cristo há 6 anos, um pouquinho mais de 6 já, tá? Então eu vou contar essa caminhada. Sou filha aí de pais separados, tá? Vivenciei um pouco do catolicismo, fiz crisma, fui batizada, primeira comunhão,
né? Tudo que manda o repertório aí, né? Que se diz. Depois aí, né? Até mesmo por influência familiar, influência do meio em que eu vivi, né? Fui conhecer o Espiritismo. Não cheguei a me batizar, cruzar cabeça, né? Mas eu era bem ativa. Eu sempre fui muito intensa e determinada em tudo que eu faço, em tudo que eu ia fazer, seja no trabalho, seja no relacionamento, na religião, né? Então, eu sempre fui muito firme, muito fiel, né? Então, eu falo que para eu ter essa transformação, para virar essa chave, é só Deus, só o Espírito Santo mesmo, só o Espírito Santo para nos transformar. Não é o fulano, o ciclano, porque eu não aceitava nem que pregasse para mim. Eu era do tipo que eu perseguia os cristãos, né? Eu via, tinha algumas igrejas que faziam congresso, né, aquelas coisas, e vinha aquele monte de ônibus de fora, né, com os irmãos ali. Eu olhava do outro lado e falava, mas o que esse povo tá arrumando? Né, e falava mal, e não entendia, falava que o mundo estava empesteado desses crentes, nesse nível, tá? E achava brega, entre outras coisas, né? Não entendia. E eu saí de casa com 18 anos para morar sozinha, né? Sempre quis ser muito independente. E quando a gente pensa em ser independente, ou seja, queria depender só de mim. Então, eu fiz faculdade de recursos humanos, fiz faculdade de psicologia, né? Sou psicóloga, comecei a trabalhar cedo na área, né? Com 18 anos eu já trabalhava na minha área, então, na área de psicologia organizacional. Entrei na faculdade já trabalhando, né? Para a honra e glória do Senhor. Então, eu sempre coloquei muito a minha confiança no meu trabalho. Então, eu posso dizer para você que o meu Deus era o meu trabalho. Poderia estar tudo abalado, que eu não me importava tanto. Mas na hora de falar do meu trabalho, opa, ninguém toca no meu trabalho, né? Porque a minha segurança estava ali, por mais que eu tinha aí a minha mãe me ajudando, enfim, né? Meu padrasto, mas o meu trabalho, o que eu pensava? Isso depende de mim, né? Aquilo que não depende de mim, paciência. Mas o meu trabalho depende de mim, então é ali que está a minha segurança. Então, sempre fui muito bem sucedida no meu trabalho, sabe? Na faculdade, já entrei na área logo de cara, né? Então, já comecei a ganhar bem mais cedo, né? Não venho de família classe alta, não, nada disso. Minha mãe já fez faxina, né? No início aí para me sustentar, enfim. E aí o Senhor foi, né, prosperando. Mas foi ralando mesmo. Foi com o suor ali, né, começando a trabalhar cedo. E conquistando, e uma vida intensa de balada. Uma vida intensa de balada, tá? Então, eu era daquelas que saía de segunda a segunda, bebia, fumava de vez em quando, né? Porque era moda fumar, então eu fumava, experimentei, né? Drogas ilícitas, mas não me aprofundei, tá?
mas o meu foco era o meu trabalho, carreira. Meu negócio era carreira, as altas baladas que não interferiam no meu trabalho, né? Na época aguentava, né? Aguentava as madrugadas. E, enfim, essa era a minha vida, tá? Essa era a minha vida. E a minha preocupação era com que roupa eu vou. Era a minha preocupação, com que roupa eu vou para tal festa, né? Entrei aí na elitezinha da cidade onde eu tava morando, né? E aí eu já frequentava espiritismo, né? Umbanda. Então era uma intensidade ali. Na minha visão, na época, eu achava que Deus estava ali. Eu achava que eu conhecia Deus, que Deus estava ali, né? Então, tudo quanto é imagem que vocês imaginar eu tinha. Desde o catolicismo até as outras imagens ali da Umbanda, tudo que vocês imaginar. Eu tinha um altar. Vela de todas as cores, fazia rituais, pactos, porque cada ritual, né, que a gente faz, cada trabalho que fala, né, cada trabalho é um pacto, né, e eu me sentia poderosa, porque eu mexia com os dois lados, né? Como fala, mexe com a esquerda, aí a tal da mesa branca e por aí vai, né? Então, achava que era poderosa. Se eu sirvo o fulano, né? Se eu sirvo mal, ele não vai me pegar. Eu tô do lado dele, mas eu também creio em Deus. Então, era nesse nível, né? E era toda sexta-feira nos atabaques da vida, né? E desde nova, só que eu ficava muito oprimida. Eu estava bem no meu trabalho, né? Bem resolvida, mas até antes de vamos um pouquinho lá para trás, de adolescente, eu já ficava possessa. Eu fiquei possessa uma vez durante 3 dias. 3 dias que ali eu pensei que eu ia morrer. E a gente corria para todo lado, para tudo quanto é centro espírita, e ninguém expulsava aquele mal. Era uma pombagira. Ela queria porque queria me matar. Me enforcava. Então, assim, bem pesado, não conhecia ninguém cristão, não conhecia, né? Então, foi necessário bater na porta de um padre, na época, para ele fazer um exorcismo ali e expulsou. Só que o que acontece? Não adianta fazer o processo ali de libertação, expulsa e continua na mesma vida. Então, achando que é um passe de mágica, expulsou o mal, mas eu continuava na mesma vida, de bebedeira, de balada, entendeu? Frequentando os lugares, fazendo as patifarias, tudo que eu fazia, servindo a 2 senhores. Como que eu ia ser liberta? Não tinha como, não tem como, sem transformação de vida, sem mudança de vida, sem mudança de comportamento, sem aceitar a Cristo. Não tem como ser liberta, não tem. E uma opressão, sabe? Uma tristeza, um vazio absurdo. E nos últimos tempos, que foi 2000, e eu fiz algumas anotações, 2016, lá para 2016, 2017, por aí.
eu já estava num ponto assim, mais madura, né? E já não, a balada ela já não estava me satisfazendo mais. Porque eu saía, eu bebia champa de segunda a segunda se deixasse. Champanhe. Não era aquela coisa de cervejada, era uísque e champanhe, sabe? Eu costumava falar que se eu pudesse, o meu café da manhã era champanhe. Então eu não tinha compromisso com nada, a não ser com o meu trabalho, né? Com a minha família de vez em quando, vinha no final de semana para ver, né, a família, mas vinha era para descansar das baladas, do trabalho, daquela correria louca, né? E ia para academia, saía da academia, tomava uma champanhe na casa da amiga, ficava lá fazendo uma salinha, depois ia embora, acordava cedo para trabalhar e fazendo, acendendo as velas, incenso e fazendo as oferendas, e era assim a vida. E um vazio. E um vazio, e um vazio, porque nada que eu fazia me preenchia, nada que eu fazia estava bom, entende? Eu poderia estar na melhor balada, top, não estava bom, nada estava bom, nada me preenchia, nada, absolutamente nada, eu não tinha essa noção. Aí chegou, não tem como eu falar da minha conversão sem falar do meu esposo, né? E aí chegou um dia que uma amiga minha pegou e falou, vamos num show. Estava trabalhando, ela me mandou mensagem, vamos num show? Um show fechado, né? Uma dupla conhecida. Falei, vamos. Ela falou assim, eu ganhei o convite, é um show fechado, tal, num teatro e não sei o que. Eu falei, vamos. E aí cheguei lá, conheci o meu esposo. O meu esposo era o cantor, a primeira voz da dupla. Nos fomos apresentados, nos conhecemos. Ele morava em Goiânia, né, a cidade aí do sertanejo, cantor sertanejo de uma dupla famosa, nacionalmente conhecida, chegou a fazer turnê na Europa e tudo. Conheci o meu esposo, nunca mais nos separamos desde então desse show, né? Acabei indo para Goiânia, fui morar em Goiânia, aí que a minha vida ficou assim, eu falei, nossa, agora eu tô do jeito que eu gosto. Status, um trabalho show de bola, ganhando bem, um marido famoso, né? Um marido famoso, os fãs tudo ali, aquela vida boêmia, né? Porque no show, cada show era uma garrafa de uísque, energético, e aquela boemia louca. Meu esposo, cristão, ele era gospel, né? Ele era cantor gospel. Quando Deus apresentou para ele um empresário, ao invés dele continuar no gospel, ele foi conhecer o mundo. Então ele saiu da posição do Senhor, né? E recebeu uma proposta aí de uma dupla famosa para ser o primeira voz, né? Aceitou e eu peguei, pedi demissão da onde eu tava, que era uma usina. Falei, eu só vou, antes de pedir demissão, eu só vou se eu conseguir algo melhor do que eu tenho hoje. Por mais que eu fazia tudo o que eu fazia no centro espírita, no Umbanda, nas coisas, eu apresentava as coisas para Deus. Porque eu não tinha noção que eu estava servindo a dois senhores, então eu apresentava. Então eu peguei e apresentei, eu lembro direitinho que eu falei assim, ó, se for de Deus, se esse relacionamento for de Deus, eu vou conseguir um emprego melhor do que eu tenho hoje. E assim aconteceu. Em menos de 2 meses, eu fui chamada e aprovada num processo seletivo de uma empresa
muito boa, com salário melhor do que eu tinha, tudo melhor do que eu tinha. Falei, uau, é agora. Fui para Goiânia, na verdade, para uma cidadezinha do lado, né? E acompanhando meu esposo nos shows, aí eu já tava no meio de gente famosa, e status, aquela coisa que quem tá de fora acha assim um sonho. É um sonho aquilo ali que ela tá vivendo. Programa de televisão, acompanhei meu esposo em programa de televisão, ali nos bastidores, né? E aquele auge, sabe? Mas o vazio continuava. O vazio continuava. E o meu esposo também. E aí o meu esposo cristão, né? Família cristã. E ele viu aquele altar que eu tinha, né? Com tudo quanto é a imagem que vocês imaginaram. E ele pegou, Deus falou com ele, né? Quando ele entrou a primeira vez na minha casa, que ele viu o altar, ele falou, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Porque por mais que ele estava no sertanejo, no mundo, ele nunca perdeu o temor a Deus, né? Então ele apresentou essa situação, né, para o Senhor. E aí Deus virou para ele e falou assim, eu estou no controle, é no meu tempo, não fala nada, né? É no meu tempo. Eu sempre tive a personalidade muito forte, sabe? Nunca aceitei dar ordens pra mim, né? Dona do meu nariz, autossuficiente. E aí, meu esposo não pregava pra mim, ele não conseguia pregar pra mim, sabe? E aí, quando a gente foi pra Goiânia, ele já estava lá. Que o meu trabalho não era exatamente em Goiânia, era do lado. Quando eu fui para lá, era uma cidade cristã. Ali Deus já estava começando a chamar minha atenção, porque Deus, ele é educado, ele não invade a vida de ninguém, ele não invade, entendeu? Então ele foi muito educado, sabe? Me levou para uma cidade cristã. Eu ia nos mercados comprar champa, não tinha. É sério, não tinha. E tinha louvor nos mercados ali. Eu falava, como assim? Que lugar é esse? E eu procurava centro espírita, não achava, né? E aí eu peguei e falei assim, mas que é isso? Eu venho no mercado comprar uma champanhe, não tem? Aqui eles falam que é só final de ano? Que cidade é essa? Aí ia ter evento na cidade, era evento cristão, com louvor. E eu morava em frente à praça, assim, uma praça muito linda, sabe? E eu lembro que ia ter um show ali, eu falei, nossa, que bacana, né? E uma sacada de frente, assim, pra praça. E era show cristão, música gospel. Eu não fui na sacada pra ouvir, porque aquilo me incomodava tanto, mas não era que incomodava a Camila, incomodava aquele a quem eu servia, que estava comigo, que eu não tinha noção, entendeu? Então tudo me incomodava. E aí meu esposo, né, quando a gente mudou, ele pegou e falou, olha, eu sei que respeito, você tem as suas imagens, você tem tudo aí, mas põe no seu cantinho, dentro do seu guarda-roupa, você se importa? Porque fica exposto, né, e tal. Então ele teve todo um jeitinho para falar comigo, eu falei, tudo bem. Coloquei no guarda-roupa, né, ok, mas eu não aceitava pregar para mim. Então eu procurando um centro espírita na cidade, não tinha, e meu esposo para a igreja, ele queria ir para a igreja, né, igreja evangélica, e ele me convidou 3 vezes, e eu não, ali eu não ponho meu pé. Eu virei para ele e falei assim, tá, eu vou chegar ali, eu vou fazer o quê? Eu vou adorar quem? Eu vou orar, vou rezar para quem se eu não tô vendo nada ali? Entendeu? Era nesse nível de ignorância, né? Mas ali Deus já estava trabalhando. E aí ele chegou aí na igreja sozinho, né? Só que chegava lá, ele via famílias e tal, e ele sozinho. Ele falou, não vou, né?
E por fim, a gente, ali naquela vida boêmia, ele fazia muitos shows, né? Todo final de semana eu acompanhava, mas aí Deus começou a incomodar ele e a falar com ele, tipo assim, o que você tá fazendo aqui? Seu lugar não é aqui. Porque meu esposo, igreja, meu esposo tem composições maravilhosas, cristã, entendeu? E ele foi pro mundão, E aí, eu sei que Deus mexeu, que nós decidimos separar a dupla. Nós, que eu digo, né, em conversa com meu esposo, não era aquilo, todo mundo achou uma loucura, porque a dupla tinha acabado de gravar um CD, com parceria com outra dupla famosa e tal, e meu esposo falou, não é isso. E aí eu peguei e falei assim, bom, o que nós vamos fazer nessa cidade agora? Se não tem família, não tem ninguém aqui, vamos voltar lá pro interior de São Paulo, né, pra onde a gente tava. Peguei e mandei currículo, ele já tinha separado a dupla, e aí ele falou, bom, eu vou fazer minha carreira solo, né? Vou fazer minha carreira solo, sou primeira voz, e lá pro estado de São Paulo tem muita coisa, rodeio e vai dar tudo certo. Falei, vamos embora então. Enviei currículo, em 1 mês, 2 meses, passei no processo, voltamos pra cá. Aí, igreja, aí Deus começou a me pegar. Saí do trabalho, sim, um trabalho que eu tava bem satisfeita, e aceitei essa proposta com um pensamento assim, ó, eu já ia para ganhar menos, porque eu lembro que já tava numa crise, tá? O mercado não tava aquecido. Eu falei, eu preciso aceitar o que vier, pelo menos para eu mudar de cidade, e na hora que chegar lá eu já arrumo outro, porque a segurança da pessoa aqui era muito grande, né? A autossuficiência, achando que domina o mundo, né? E aí, falei, eu vou ficar aqui uns 3 meses, eu já arrumo outro serviço, o importante é ir embora. Igreja, ali a coisa começou a pegar pra mim. Porque, como eu falei pra vocês, o meu Deus era o meu trabalho. E Deus sabia que se Ele tocasse no meu trabalho, eu ia espernear. Então, eu cheguei nessa empresa, né, com o intuito de ficar pouco tempo, e de repente, assim, sabe quando você, na admissão, meu salário já estava baixo. Já abaixaram mais ainda, coisa que assim, o não combinado, fizeram o que não estava combinado, não cumpriram com o combinado. Falei, eu já pedi demissão, eu não tenho o que fazer, eu só tenho que aceitar. Ali já começou a vir aquele aperto. Igreja, a empresa ficava numa avenida. Eu sei que eu comecei a ter uma opressão, uma coisa ruim, o vazio transformou num buraco. Já não era mais um pedacinho de vazio, era um arrombo de vazio, era um vazio enorme. E eu lembro que eu chegava desse trabalho, eu chorava tanto, eu deitava no chão, porque eu não me conformava. Tipo, nada encaixava, era como se um peixe fora d'água, era eu ali, sabe? Em uma humilhação, uma confusão com o chefe. Gente, o tormento era ali, pra mim. Falei, meu Deus, e agora? O que eu fui fazer, igreja? Fazer as oferendas. Pedir para quem eu servia me ajudar, né? Quem que eu servia, quem que eu sabia, que eu tinha aprendido a fazer? Acender vela, orar para as imagens, orar não, rezar, na época era rezar, né? Não sabia o que era orar. Os incensos, as oferendas, tudo que vocês imaginar. Nada resolvia o tormento. Eu saía desse trabalho, igreja, na hora do almoço, eu começava a andar a pé, quarteirão, eu rodava o quarteirão assim, ó.
E eu andava esse quarteirão chorando, chorando, chorando. E eu olhava, sabe o que eu fazia, igreja? Eu olhava, tinha umas florzinhas, eu olhava como se eu estivesse procurando algo. Eu orava, eu andava procurando algo. Eu sabia que eu estava procurando algo, mas eu não sabia o que era esse algo que eu procurava. Eu não sabia. E aí meu marido foi ficando desesperado, né? Eu chegava em casa, era só choro. E ele via eu naquele desespero, fazendo aquelas coisas, e acende vela de tudo quanto é cor, e nada resolvia. Nada, nada. E agora, né? E agora, aquele tormento, eu mandava currículo e nada acontecia. Nada acontecia. E uma confusão naquela empresa, aquela coisa, sabe? Falei, meu Deus, o que tá acontecendo na minha vida? O que tá acontecendo? Porque o salário já baixou, mais do que eu imaginava, mais do que o combinado. E aí, igreja, chegou um dia que meu esposo não aguentava mais me ver naquele estado, sabe? O olhar já caído, de choro, minha cara era de choro, de noite de choro. E ele falou assim, eu não te aguento mais ver não aguento mais te ver nessa situação. Você conhece a Deus? Eu me senti ofendida com a pergunta que ele fez. Falei, como assim conhece a Deus? É claro que eu conheço a Deus. Claro que eu conheço a Deus. E aí ele falou assim, você já tentou do seu jeito, não tentou? Falei, tentei. Eu tava num ponto que eu tava aceitando qualquer coisa para me livrar daquela situação, ou para que eu suportasse aquela situação. E aquele buraco, aquele vazio, sabe? Ele falou assim, vamos orar? Vamos tentar do meu jeito? Falei, vamos tentar. Eu lembro que ele pediu minha mão, nós demos as mãos e ele começou a orar a Deus. E eu achava que eu conhecia Deus. Eu achava. Até eu descobri que aquele vazio, que a balada não preenchia, que a champanhe não preenchia, que o status não preenchia, que estar no meio de famosos não preenchia, que o trabalho não preenchia, era Deus que eu estava procurando o tempo inteiro. O tempo inteiro eu estava procurando ao Senhor. E ele já tinha tentado se aproximar de mim lá na cidade, no interior de Goiás, sabe? Quando meu esposo me chamou a primeira vez para ir para a igreja. Quando eu entrava no supermercado e eu rejeitava os louvores. E eu rejeitava os louvores. Ele já estava tentando chamar a minha atenção e eu não aceitava na minha ignorância. E quando meu esposo orou a primeira vez, eu vi que eu nunca tinha falado com Deus direito, sabe? Porque por mais que meu esposo cantava, né, nas baladas, enfim, ele sempre teve o temor de Deus. E ele orou, pegou a Bíblia. Eu nunca tinha pego a Bíblia. Não me lembro de ter pego a Bíblia. Ou se eu peguei, eu não tive discernimento, né? Porque quem é do mundo, quem não aceitou Jesus, não tem o discernimento da Bíblia. Por mais que fala que é inteligente, que tem doutorado, que é isso, que é aquilo, mas quem não tem o Espírito Santo, pegar uma Bíblia, não vai entender nada. Não vai entender. Então, meu esposo pegou a Bíblia, né? E leu, né? E Deus já estava me preparando, voltando um pouquinho,
que eu conheci uma moça, né, que eu já tava cansada da balada, então eu ficava muito com ela. E ela já tinha lido a Bíblia pra mim uma vez, na casa dela, sabe? Mas, enfim, eu nunca tinha pego, eu mesma pegar. E eu fui aceitando a oração do meu esposo. Igreja, eu ficava assim, sabe? Minha voz nem saía de vergonha de fazer uma oração, sabe? De me apresentar para Deus, de me colocar diante de Deus, sabe? E o meu trabalho foi ficando suportável. O meu trabalho foi ficando suportável. E Deus, Ele começou a tirar pessoas que estavam me oprimindo ali naquele trabalho. Ao invés de Ele me tirar dali, né? Ele tirou pessoas que estavam me oprimindo ali. E aí, a gente começou a orar toda noite de mãos dadas, né? Clamando. E eu não abria minha boca, só ouvia, né? E recebia, concordava. E com isso, igreja, o Senhor começou a me acordar de madrugada. E aí, o que meu esposo fez? Ele deixou a Bíblia na onde eu via, na onde eu tinha acesso. E aí, o Senhor começou a me acordar de madrugada. Eu falei, o que eu vou fazer? Tô sem sono? Deixa eu ver o que tem aqui. E aí, eu peguei a Bíblia. E a palavra dele é viva. E ele falou o que ele queria de mim em Deuteronômio, onde falava da idolatria, sabe, onde falava sobre falar com os mortos, falar com espíritos. Ele se colocou ali para mim, sabe? E a palavra foi entrando. E eu aceitei. Aí eu já queria, assim, comecei a sentir sede da palavra, sede de Deus. Por quê? Aquele vazio, aquele buraco, ele foi sendo preenchido, sabe? Ele foi sendo preenchido. O trabalho que eu não suportava foi ficando suportável. E eu fui ficando com sede de conhecer esse Deus. Sabe por quê? Porque aqueles que eu servia não me ajudou na hora que eu precisei. Foi isso que me veio. Poxa, eu servia a todos esses deuses estranhos aqui. Mas na hora que eu precisei, eles não me ajudaram. Quem me ajudou foi um único Deus. Só um Deus que me ajudou. E então eu aceitei Jesus. Continuamos, eu e meu esposo, em oração, de mãos dadas, sabe? E aí eu vou falar pra você que desde que eu aceitei Jesus, eu nunca mais saí da presença dele. Eu não sei o que é ficar um dia sem falar com ele, sem estar na presença dele, sem ter intimidade com ele. Como eu falei para vocês, eu sempre fui muito determinada. E eu falei assim, eu não saí da onde eu saí, das trevas, para ficar sentada num banco de igreja, sabe? Para ficar no raso, para nadar no raso. Não, eu quero conhecer esse Deus, porque ele é poderoso. Eu quero mais desse Deus, porque ele é poderoso. Eu quero mais. E aí aceitei Jesus, procuramos uma igreja, né? E Deus sabe que, assim, eu sempre pedi a bênção da minha mãe, né? Mesmo a minha mãe, hoje ela não sendo cristã, enfim, evangélica, Deus usou minha mãe
Porque quando eu fui aceitar Jesus, eu falei, mãe, o que você acha de mudar de ideia, assim? Eu fiquei tantos anos sendo espírita, é possível isso ou eu tô louca? Porque foi tão sobrenatural de Deus, e Deus usou minha mãe para falar que eu não tava louca, entende? E ali eu aceitei Jesus, aí começou uma batalha, porque eu tinha muitos pactos, né? Muitos pactos. E aí cheguei a ficar possessa de novo, porque conforme o inimigo, o diabo, foi percebendo que ele estava me perdendo, ele vinha atacar, sabe? Meu carro era consagrado ao inimigo, eu bebia, então foi um processo de libertação, que não foi do dia para a noite. Não foi do dia para a noite, não foi, uau, aceitei Jesus e tá, foi um passe de mágica, não. Não, Jesus, o Espírito Santo, ele não entra numa casa suja, nós somos a casa, né? Ele não entra, então ele vai limpar, ele vai mudar as coisas de lugar, ele vai tirar as coisas de lugar para colocar no lugar certo. Então, veio o processo. Fui para a igreja e assim, a minha decisão foi tão firme que eu fui para a igreja, eu já quis me batizar. Eu não perdi tempo, não. Eu não dei tempo pro diabo vir falar na minha mente, não. Não, eu já quis me batizar. Deixa eu ver nas minhas anotações se eu tô esquecendo de algo. Então, eu me batizei em 21/1 de 2018. 21/1 de 2018. E desde então, como eu falei para vocês, uma vida intensa com o Senhor. Muita gente me fala, Camila, como pode? Muitos cristãos antigos, né, maduros, ficam impressionados. Como pode uma pessoa de 6 anos aí, 6 anos e pouquinho de cristã, hoje ser uma pastora em tão pouco tempo, ter um ministério? Eu tenho um ministério que é a Embaixadora de Cristo, foi o primeiro ministério que o Senhor me deu, e depois ele me ungiu a pastora. Em tão pouco tempo, se for analisar em tempo cronológico, eu falo que foi a minha intensidade com Deus e a minha obediência a Ele. Deus não precisa falar 2 vezes comigo. Não precisa. E eu priorizei a intimidade com Ele. Gente, se eu ia a fundo com o inimigo, se eu fazia as oferendas nojenta lá no meio do mato, entendeu? Querendo falar com o inimigo, como que eu não quero falar com Deus? Então eu falei, gente, eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu quero viver o sobrenatural de Deus. E leitura da palavra, sabe? E aí Deus foi agindo, não só na minha vida, como na vida do meu esposo, mas aí vai ser em outros vídeos, tá? Deus tratou comigo processo de libertação de bebida, pactos, idolatria, cigarro, prostituição, pornografia, prostituição que eu digo de vídeos, né? Pornografias, tudo mundano, tudo que não fazia bem, entende? Tudo que não vem de Deus, o Senhor foi tirando. Não como um passe de mágica, mas eu fui... E assim, a bebida pra mim foi um ponto bem difícil, porque eu bebia, né? Eu pensava assim, como que eu vou ter uma vida social? Olha a cabeça do ser humano. Como que eu vou estar no mundo, porque eu estou no mundo, na Terra, como que eu vou ter uma vida social e eu não vou beber? Então, eu já tinha sido liberta de algumas dos pactos, da idolatria, eu já tinha me desfeito de
todo aquele altar que eu tinha, me desfiz. Um dia eu acordei disposta, né? Disposta. E eu falei, Espírito Santo, me mostra tudo que eu tenho que me desfazer. O Espírito Santo foi me mostrando onde estava cada coisa. Cada coisa. E eu me desfiz de tudo, sabe? E agora da bebida, porque eu pensava, como que eu vou ser feliz? Como que eu vou estar alegre se eu não vou tomar uma champanhezinha, uma tacinha de vinho, porque eu não era de cerveja, né? Uma tacinhazinha de vinho, né? E aí o que acontecia? Eu já tinha aceitado Jesus, eu tomava um pouquinho, era o suficiente para o inimigo vir. Me oprimir, me atormentar, vir briga dentro da minha casa, até que eu percebi que não convém. Nem tudo que é lícito me convém, entende? Nem tudo. E aí Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo em... Cadê? 1 João 2,15. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não ama a Deus o Pai. Essa é a palavra que eu trago comigo, que faz parte do meu processo de libertação do mundo, porque eu falo, eu não sou do mundo, nós não somos desse mundo. Nós somos filhos de Deus. Eu aceitei Jesus, me batizei, sou filha de Deus. Eu rejeito o mundo, eu rejeito tudo, as bandejas de Satanás. Eu sempre falo, eu declaro, aquela igreja que tinha timidez para orar, sabe? Eu fui orando, pedindo no meu íntimo, eu quero tanto orar, aprender a orar em voz alta. Eu não quero ter vergonha de orar, sabe? E o Senhor foi tratando tudo isso, e eu fui rejeitando o mundo. Eu falei, não, a bebida não vai me dominar. O dinheiro não vai me dominar. A bebida não vai me dominar. Entendeu? Não. E toda aquela autossuficiência, né? Tudo aquilo, Deus foi tratando. E vocês devem estar se perguntando, Camila, e o seu trabalho? Foi o trabalho que eu mais fiquei. 5 anos e 2 meses. No processo. Deus tratando comigo. O meu orgulho. A soberba. Achar que eu era a melhor profissional. Só que ali eu já tinha intimidade com o Senhor, sabe? Então eu já sabia ouvir a voz do Espírito Santo. E aí ele falou que não era hora para eu sair, que eu só ia sair na hora dele, que não ia adiantar eu enviar currículos. Então eu ensinava pessoas, via pessoas sendo promovidas e nada acontecia comigo. Meu salário não mudou. Eu falei, Deus tem um propósito. E eu vou respeitar o processo. Eu vou passar pelo processo que eu tiver que passar, para estar na posição que eu tiver que estar, porque Deus tem para mim. E aí, Deus foi trabalhando, né? Ele trabalha de dentro para fora, né? De dentro para fora, de dentro para fora. E eu fui me apaixonando tanto por Deus, por Cristo, pelo Espírito Santo, pela palavra dele, sabe? E fomos para uma outra igreja também, né? Foi todo um processo que, como eu falei para vocês, é uma série de vídeos. Então eu não quero, nem tem como eu contar todo esse processo, detalhes num vídeo só. Mas vai ter, dentro dessa série de testemunhos, eu vou contar alguns processos, vou contar experiências sobrenaturais com Deus, tá? Enfim, para vocês ir sendo edificados, tá? Então eu vou chegar nesse ponto ainda de mais
detalhes, a fundo. Então eu fui ouvindo, eu fui aprendendo a ouvir a voz de Deus, a intimidade com Ele. Chegamos a mudar de igreja, né? Depois veio a pandemia. E aí eu digo que na pandemia Deus mostrou para mim e para o meu esposo que ele era o nosso pastor, né? Que a gente teria que aprender a ser independentes em Cristo, que a gente tem acesso direto a Ele, né? Porque a gente não sabia que a gente ia ser ungido a pastor. Então Deus já estava nos preparando para isso, né? O meu esposo largou o sertanejo, eu digo que nós largamos tudo para seguir a Deus. Vivemos hoje da obra, tá? Não foi fácil sair daquele nível, daquele status, né? Literalmente, sabe quando Jesus tá caminhando e fala, larga tudo e vem? Aconteceu isso conosco. E nós largamos tudo. E hoje nós servimos somente a Ele. Eu falo que Ele é o meu chefe, né? Ele é o chefe do meu esposo, é o nosso pastor. Então teve todo um trabalhar de Deus aí, tá? Falando ainda do meu trabalho, né? Então o Senhor, Ele falou que ia chegar a hora de eu mandar o currículo, certo? E aí quando foi em 2022, começo de 2022, não me recordo a data, tá? Primeiro Deus me deu um ministério, que é o Embaixadora de Cristo. Primeiro Ele me chamou de Embaixadora de Cristo, né? Não vou entrar em detalhes, porque depois eu vou gravar um vídeo falando sobre o ministério, como foi o meu chamado. Mas aí, aqui já é uma novidade que eu vou contar. Chegou a hora que o Senhor falou pra mim, olha, você vai sair da empresa. Você vai sair. Falei, uau, vou sair da empresa, né? Não tava ruim mais, tava suportável. Só que assim, eu sabia que ali era um processo que eu precisava passar. Que era só o meu deserto, né? E aí até surgiu uma oportunidade interna na empresa, né, para ser coordenadora, tal. E aí o Espírito Santo falou para mim, não se candidata, porque você vai se frustrar. Aí eu não me candidatei. Aí surgiu uma proposta de uma empresa, uma proposta assim, gente, irrecusável ao olhar humano. Ao olhar humano, tanto de salário quanto de empresa, era tudo que alguém queria na minha área, sabe? E aqui o Espírito Santo falou pra mim que não era pra eu aceitar. Eu falei, ok. E a moça, né, tipo, a consultoria falando pra mim, né, ó, eu cheguei a falar pra ela que eu não queria, ela falou, você tá ficando louca? Vai lá na entrevista com a gerente. E eu sei, igreja, que eu não tive paz, eu chorava, né? Tipo, qualquer pessoa choraria de alegria com aquele salário, com aquela empresa, enfim. Só queria sair do propósito, porque Deus já tinha me falado que não era para eu sair da cidade onde eu estou. Eu já tinha, isso aí eu já sabia, que Ele tinha um propósito comigo, com meu esposo aqui na cidade onde eu estou. E se eu aceitasse essa proposta, eu teria que mudar. E eu não aceitei. Eu falei, eu não vou sair da posição. Não vou sair da posição. Mesmo não estando mil maravilhas no meu trabalho, tipo, era o dobro do meu salário, eu não aceitei. E aí, eu estava orando numa madrugada. E o Espírito Santo virou e falou assim pra mim, eu estou te dando uma marca. Falei, hã? Você vai ter uma marca. Não só um ministério. Uma loja, uma marca. Foi isso que ele falou pra mim. Embaixadora de Cristo Jesus. Falei, como assim? E assim, eu tenho um caderninho que tudo que o Espírito Santo me fala,
as minhas experiências, eu anoto tudo. Então eu fui anotando tudo que ele foi me falando. Eu falei, isso vai demorar, né? Porque tô trabalhando, tipo, será que eu tô louca? Ok. E aí passou-se mais um tempo e a empresa onde eu tava é muito raro mandar embora. Muito, muito difícil. Eu sei que a empresa chegou numa crise e aí eu fiquei sabendo que ia ter uma demissão em massa e a minha área inteira ia ser mandada embora. O meu setor inteiro ia ser mandado embora, inclusive eu. Falei, hã? E eu, no meu orgulho, eu pensava que eu fosse arrumar um trabalho top, né? E ia pedir demissão. Eu queria ter o gostinho de pedir demissão. Tinha um orgulho ali escondido que eu não sabia. Porque eu queria pedir demissão. Eu falei, além de tudo, eu ainda vou ser mandada embora. Eu não recebi uma promoção. Eu ensinei, eu treinei. Quem eu ensinei, quem eu treinei subiu. E eu nada. E eu ainda vou ser mandada embora? Falei, não é possível. Falei, olha, quando a gente pensa que o processo tá findando ali, aquela etapa do processo, quando a gente pensa que tá forte, quando a gente pensa que tá pronto, a gente vê que ali ainda tem, se tem um grão de areia ainda, de orgulho, enquanto não sair, não passou daquela prova, entendeu? Então eu falei, e detalhe, no dia da minha demissão, minha avó faleceu. Foi um dia assim que eu falei, não, eu não vou suportar. Não vou suportar. Meu esposo já tinha largado tudo, né, da música. Tava sem um fixo. E agora eu sem trabalhar. Bom, eu confio no meu Deus. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. E eu não vou sair da posição. Não vou sair da posição. Igreja, e eu mandando currículo, né? Eu mandando currículo, fiz trocentas entrevistas. Eu recusava as que eu sabia que ia me tirar do propósito, ou seja, que ia me tirar daqui da cidade. E as que eu fazia, que eu achava que ia dar certo, que eu não precisaria sair da cidade, que era um home office ou um híbrido, que eu poderia, não dava. Falei, gente, o que Deus tá querendo comigo? Eu não tô entendendo. E aí chegou no limite do limite, já não tinha mais seguro-desemprego. O dinheiro já estava contado. Deus virou, o Espírito Santo virou e falou assim, lembra que eu te falei lá atrás que eu te dei uma marca, que eu te dar uma loja? É agora, vai com o que você tem na mão. Falei, meu Deus, e agora? Ou é isso? E eu sei, igreja, que eu comecei a preparar. E assim, detalhe, no meio disso tudo tem um detalhe muito importante, que não é detalhe. Como eu disse, eu fui me apaixonando tanto por Deus e vendo quão justo Ele é, que Ele é fiel, Ele é justo. O homem não é, igreja, o homem mente. O homem faz proposta e não cumpre. O homem promete e não cumpre. Falei, Deus não. Deus cumpre. Falei, eu quero trabalhar só para esse Deus. Falei, Senhor, me tira da mão do homem. Me tira da mão do homem. Eu quero... O meu prazer, a minha satisfação, igreja. Isso eu já estava gravando alguns vídeos, tal... sabe, tendo revelações, que a minha alegria, hoje eu falo, a minha maior alegria é servir a Deus. Por fim, eu não me via mais em empresa nenhuma. Não me via mais. E o Senhor falou, vai que eu te dei essa marca é sua. E eu peguei e iniciei os preparativos da loja Embaixadora de Cristo Jesus.
Ele me tirou da mão do homem. Ele cumpriu o que ele falou para mim em 2022. Antes de eu saber que eu ia ser demitida, Deus me deu uma marca. Eu não sabia quando ia acontecer. Eu achei que eu precisasse ter muito dinheiro, que ia ser num outro momento. Foi quando eu não tinha mais nada na mão. Mais nada. Tava com tudo contado. Então, eu falo hoje que o meu chefe é Deus. O meu pastor é Ele. O meu influencer é Ele. O meu sócio é Ele. Tudo na minha vida é Ele. Eu trabalho para Ele. Eu sirvo a Ele. Essa é a minha alegria. Eu falo que eu me alistei para o exército da última hora. Há 6 anos atrás eu me alistei. E Ele vem se cumprindo cada vez mais, me enchendo com seu Espírito Santo, sabe? E Ele teve um propósito com essa marca. Não é só para o meu sustento da minha família, é propósito. Andar com Deus é andar no propósito. Deus não trabalha sem propósito. Não trabalha sem propósito. Então, eu vendo hoje, igreja, hoje, Satanás, ele tá muito descarado. Ele não precisa mais ser tão discreto, porque o povo tá adorando ao Satanás abertamente já. Tá adorando a ele abertamente. Então, e o inimigo, Satanás, ele age muito no oculto. Que se a gente não tem o discernimento espiritual, a gente cai, entendeu? Então, nesse processo de libertação, eu, meu esposo, Deus tratando comigo, tratando com meu esposo aqui, libertando ele também do mundo, né? Ele... Pensa uma coisa, meu marido tava cantando sertanejo, músicas que falam de cachaça, de adultério. Então, assim, esses shows que falam de tudo isso é um culto ao inimigo, entende? É um culto ao inimigo. Na minha casa não entra. Na minha casa é só louvor e adoração a Deus. Mas isso porque um dia o Espírito Santo nos revelou. No meio desse processo de libertação todo, sabe? Ele revelou. Vou gravar um vídeo falando isso também. Como foi que ele revelou para mim e pro meu marido no mesmo dia. Porque a gente estava dentro de casa, num sábado de pandemia, achando que ver um show X não tinha problema nenhum. E Satanás entrando na minha casa através do mundanismo. Então o inimigo, ele usa roupas, ele usa símbolos para entrar na vida, na casa das pessoas, nas famílias. Sabe? Então a loja Embaixadora de Cristo, ela tem um propósito, sabe? Eu tenho o dom do discernimento do Espírito, né? Então, quando tem algo estranho, uma batalha, a presença do inimigo, eu consigo enxergar e sentir. Então, Deus, ele, como eu falei, ele me tratou de dentro para fora, ele mudou minhas vestes, sabe? Então, ele falou que tudo que vai ter na Embaixadora de Cristo é com discernimento do Espírito Santo. Quantas mulheres cristãs estão usando joias com ocultismo, roupa que tem simbologia de ocultismo ou de marcas consagradas ao demônio, entendeu? Então, o inimigo, ele precisa de uma brecha. Então, ele me entregou essa marca, o site está sendo finalizado, tá lindo para a honra e glória do Senhor, tudo ungido, tudo abençoado, sabe? E então hoje eu posso dizer que eu não trabalho mais para o homem. Não trabalho mais para o homem, eu trabalho somente para Deus. E com propósito. Eu não me vejo mais. Sabe? Tudo que eu faço é para a glória de Deus.
sabe? Eu não me vejo mais não tendo uma vida independente de Deus, não. Eu sou totalmente dependente de Deus, para a honra e glória do Senhor, totalmente dependente. Deus restaurou, até coloquei aqui, Deus restaurou meu cabelo, a minha coluna, a minha unha, sabe? Me ajudou a suportar processo, me ajudou a suportar luto, sabe? Pedir perdão para quem eu tinha que pedir, sabe? Então, assim, o nosso Deus é maravilhoso e eu não tenho mais. Lembra daquele vazio, daquele buraco que eu andava naquele quarteirão, rodeando aquele quarteirão, procurando algo? Eu encontrei Jesus. Eu encontrei. O Espírito Santo me preenche, sabe? E a minha alegria é servir a Ele, é falar dele aqui para você. Então, esse é o meu testemunho de conversão. É o meu testemunho de conversão. Vai ter outros que já tem uma listinha aqui, onde eu vou falar das experiências, do sobrenatural de Deus, da importância da intimidade, de não sair da presença. Deus é tão maravilhoso, como eu falei para vocês. Né? Eu com 6 anos de cristã, sendo pastora, discipulando cristã, mulheres cristãs, sabe? E isso é um ministério que o Senhor também me deu, de como ter uma vida alinhada aos propósitos de Deus, porque, gente, para pensar o que Deus fez na minha vida. Me tirou das trevas, da balada, da bebedice, tá? Mudou o meu cenário profissional, me mudou de área, me preparou, me mudou de área, me deu ministério. É Deus. Não é porque eu sou boa, é Deus. Eu fiz uma coisa, eu obedeci. Eu entreguei a minha vida a Ele, eu disse sim às vontades dEle e eu dei liberdade para Ele trabalhar na minha vida. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Eu falo que eu não me preocupo em agradar o homem, a minha preocupação é agradar a Deus. Então eu não me preocupo com as críticas, com a perseguição, porque tem perseguição, tem crítica, eu não me preocupo. A minha preocupação é, Senhor, eu estou te agradando? Amém. Glórias a Deus, glórias a Deus. Igreja, é esse o meu testemunho. Quero fazer uma oração aqui com você, tá? Para você ser edificado. Eu creio que Deus tem um plano na sua vida. Ele tem promessa para mim, para você. Amém? Então vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por este momento, Senhor, de poder testemunhar das suas maravilhas, testemunhar que vale a pena servir a um único Deus, que vale a pena largar o mundo, que o Senhor é a água viva, que o Senhor que mata a nossa sede, que o Senhor preenche o nosso vazio. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti. Glórias a Ti, que o Senhor é o Deus que cumpre promessa. E se o Senhor transformou a minha vida, o Senhor pode transformar a vida do meu irmão ali que está me assistindo, desse homem, dessa mulher, desse jovem. Que não sei se quem está me vendo agora já aceitou Jesus ou não, se precisa fazer uma nova aliança com Ele. Aleluia. Se você precisa, levanta a mão para esse Jesus. Aceite a Ele como seu único e suficiente Salvador e creia que somente Ele pode nos salvar. Ele já morreu na cruz pelos nossos pecados. E não se preocupe como você está agora. Não se preocupe como você está, porque Ele é capaz de te transformar, de te limpar, de te curar. Creia, somente creia. Amém? Em nome de Jesus, Pai, abençoa a vida dessa pessoa, liberta ela, Pai, liberta ela, livra ela de todo mal, Senhor, abençoa a vida dela, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus,
Amém. Glória a Deus. Fique com Deus. Deus te abençoe. Um abraço bem forte no seu coração.